eu e o Zacel fala muito isso, assim. Às vezes as pessoas podem falar, o Zacel fala assim, porque ele é ortodoxo. O Zacel ele é ortodoxo, é chato, sabe? Mas não tem problema, a gente aceita ele assim. Eu não, eu já sou eclético. Então, eu, como ser eclético que sou, eu não gosto dessas misturas. Porque isso não é bom, nem espiritualmente para quem pratica, tá? E o principal, você descaracteriza tradições que foram criadas por ancestrais nossos, que lutaram para manter essas tradições. Então, eu, como eclético, eu digo a vocês, isso não é bom, gente. Que é isso que Não o é bom. pessoal não entende, e você tocou num ponto que é muito importante a gente colocar. A nossa religião, antes de qualquer coisa, a religião dos orixás, ela é uma religião de culto à ancestralidade. Aí eu fico pensando assim, eu sigo a religião tradicional urubá. Eu tenho ancestrais espirituais dessa tradição, que a vida toda cultuaram Iemoja no mar. Perdão, estou até me confundindo aqui, ó. Que a vida toda cultuaram Iemoja no rio, né? E aí, de repente, eu, por uma questão de facilidade, vou e implanto o culto a ela no mar, não porque eu estou vivendo num sistema que me obriga a isso, mas porque simplesmente eu sou um cara que quero atrair público e para atrair público é melhor cultuar ela no mar do que no rio. Eu vou estar desrespeitando esses ancestrais. Tal como o pessoal do Afro-Brasileiro e da Umbanda tem que entender o seguinte, o culto de Iemanjá no mar, na Umbanda e no Candomblé se deve a várias questões que fez com que tivesse que ser assim. E aquela ancestralidade que fez o culto daquela forma, talvez não queira que isso seja modificado, mesmo que o certo, dentro dos padrões de origem do culto a essa divindade, seja dessa forma. Então é muito importante o pessoal começar a entender o seguinte, quando eu respeito dogmas, eu não estou só respeitando costumes sociais e culturais da sociedade, mas eu estou respeitando aquilo que os meus ancestrais deixaram, ou seja, aquilo que eu cultuo, porque é muito bonito eu fazer 11 acará, 11 ecó, 11 olé e ir lá dar para Egungun. Mas eu fazer na minha vida tudo diferente do que Egungun me ensina. A minha oferenda foi para o ralo, porque o Egungun, os meus antepassados, os meus ancestrais, seja consanguíneos ou religiosos, eles não querem a minha oferenda. É isso que o pessoal precisa raciocinar, né? A minha oferenda é um símbolo, né? Agora, a minha conduta ela é além. E hoje, eu fiz em tom de piada, mas é triste, porque hoje a gente está vivendo no Brasil um momento crítico, onde nós temos pessoas que eram da Umbanda e do Candomblé e que deveriam cultuar Iemanjá no mar, porque assim pertence à tradição delas, querendo levar o culto de Iemanjá para o rio, e pessoas que deveriam cultuar Iemanjá no rio, cultuando Iemanjá no mar, porque atrai mais público. Então a gente fica até confuso. É capaz até de inverter, de daqui a 50 anos falarem, não, na religião Urubá, Iemanjá cuida no rio, e na Umbanda e no Candomblé cuida no... Não, na religião Urubá, Iemanjá cuida no mar, e na Umbanda e no Candomblé cuida no rio. Então, são coisas básicas que as pessoas precisam começar a refletir, porque é um problema. A questão do problema energético, eu acredito que não está nem tanto relacionada ao orixá. Está muito relacionada à ancestralidade daquele culto. Porque as pessoas elas querem romper dogmas e tradições para facilitar o lado delas ou ajudar a atrair um público e acabam se esquecendo que aqueles dogmas e aquelas tradições foram mantidas com muito sangue. Vamos lembrar que até pouco tempo atrás, se até hoje tem gente que morre porque é de orixá, há 30, 40, 50 anos atrás, quantas pessoas não deram de fato a sua vida para que o nosso culto pudesse continuar existindo? Então é um desrespeito à memória desses que se foram, esse rompimento, né? Que eu vejo da seguinte forma, a pessoa ela é livre para praticar a fé dela. A partir do momento que ela queira assumir uma prática religiosa que não atrele ela a uma tradição ou a uma família. A partir do momento que eu me atrelei a uma tradição ou a uma família, eu não tenho o direito de ser revolucionário. Se eu for revolucionário, eu tenho que assumir a minha revolução e arcar com as consequências dessa revolução. Fundar religião qualquer um pode. O que eu não posso eu sou da tradição urubá, mas olha, a minha casa ela fica de frente para a praia. Para que eu vou me abalar de ir no rio? Eu vou cultuar Iemanjá no mar. Não. Eu estou rompendo com essa ancestralidade, né? Com que aquilo que
a minha cultura e a minha tradição me ensina. E a gente está usando aqui o exemplo de Iemoja, mas a gente poderia dar vários exemplos aqui, como a questão do jogo de búzios, né? O Eren de Logum, como a questão do Iquim, do Apelé. Esses dias eu fiz uma postagem no meu Facebook, porque faz muito tempo que eu fiz uma escolha. O Edio me acompanha há anos, ele sabe o quanto eu já fui extremamente estúpido, arrogante, grosseiro, briguento na internet. Em 2018, eu fiz uma escolha. Eu olhei e falei, não, a internet ela é um ambiente extremamente lamentável, e eu não vou mais perder meu tempo brigando para defender o que talvez uma minoria quer. E aí eu parei de ser polêmico. E depois de anos eu voltei a fazer uma postagem polêmica de fato, que foi a seguinte reflexão. Hoje em dia nós temos vários babalaô no Brasil, Ialaô, Ianifá, Babá Olorixá e Olorixá dentro da tradição urubá, que até ontem eram Ekede, Ogã no candomblé, Babá Olorixá e Olorixá no candomblé. E aí a pessoa foi lá, fez Ifá com alguém, fez Orixá com alguém e mudou de águas e continua com cargo sacerdotal. Não, porque agora eu sou da tradição, eu sou babalaô e tal. Eu fico pensando assim, ou os iorubás são muito burros, eu tô com o meu babá aqui, que vocês viram antes da gente entrar ao vivo, ele começou a aprender Ifá com 6 anos de idade, ele parou de aprender Ifá com 26. Ele nasceu na cultura, dominando a cultura e o idioma, levou 20 anos para aprender Ifá, tá com 39. Aí, como é que eu vou acreditar num brasileiro que começou a aprender, e eu sou brasileiro, como é que eu vou acreditar num brasileiro que começou a aprender Ifá ontem? Só que eu fico quieto, há anos eu não abordo sobre isso na internet. Só que aí, esses dias no meu Facebook começou a aparecer um rapaz malhando o pau em todo mundo. Candomblé, porque o candomblé não presta mais. Religião urubá, porque a religião urubá não presta mais. Aí eu peguei e falei, caramba, mas esse cara foi iniciado em 2015 e em 2018 já estava dizendo que fazia, acontecia, e joga-se búzio, joga-se opelé, joga-se quim. Aí eu fiz uma postagem que diz o seguinte, as pessoas elas ficam dizendo assim, não, mas a gente é brasileiro, não tem problema na hora do ritual a gente lê uma apostila, a gente é brasileiro, não tem problema, tudo bem. Aí eu fico pensando, esse pessoal do candomblé que migrou para a religião tradicional urubá, porque como embora eu goste de política, eu não sou candidato a nada, eu posso falar e bater na veia. O que acontece? Será que essas mesmas pessoas, será que se o meu babá, que está aqui hoje na minha casa, se amanhã ele olha para mim e fala, meu filho, eu quero me iniciar no candomblé, obviamente que eu estou falando aqui um exemplo, e eu levasse ele na casa de Pai Joãozinho de Oxóssi, o Pai Joãozinho iniciasse ele em Obatalá, em Oxalufã, vamos supor, iniciou ele em Oxalufã. Será que pelo fato dele ser nigeriano, o Pai Joãozinho ia aceitar o meu babá com 1 ano de feito, tocar uma casa de candomblé, fazer iniciações, atender com jogo de búzios, usando apostila, tocando um xirê de candomblé, usando o livrinho lá daquele autor que até a gente gostava muito, que eu esqueci o nome, que morreu. Altair Togum, né? Que não ia, gente. O pessoal ia chamar ele de marmoteiro, porque é onde já se viu, não tomou 7 anos, não tomou obrigação, deve ter só um periquito na cabeça, e porque não é porque ele era babalaô lá na Nigéria que aqui no Brasil ele vai assumir o cargo sacerdotal do candomblé. Então o pau que bate em Chico, bate em Francisco. É essa reflexão que eu queria que as pessoas fizessem. Porque quando a gente fala de mistura, a gente não está falando de mistura de uma pessoa que foi e é um devoto. A gente está falando de alguém que era um sacerdote de um segmento religioso, fez um ritual em outro segmento religioso, provavelmente com um africano ou com um brasileiro que olhou para ele e falou, não, pode colocar isso na sua casa, pode fazer junto, que não tem problema. E aí a pessoa vai e mistura alhos com bugalhos e, me perdoem a expressão, oferece caralhos, porque no final muita gente se prejudica com isso. Então é uma questão de raciocínio. Se o pessoal do afro-brasileiro jamais aceitaria, eu sou brasileiro, mas eu nunca fiz nada no candomblé. Será que se amanhã eu me iniciar no candomblé, o meu pai de santo de candomblé, com 1 ano de feito, vai aceitar que eu toque uma casa de candomblé porque eu era sacerdote da religião tradicional urubá? Não vai, eu vou ser taxado de marmoteiro. Quantos aí que não têm 7 anos não são taxados de marmoteiro?
E aí a pessoa sai da Umbanda, sai do Candomblé, ou continua na Umbanda e no Candomblé, vem para a religião tradicional Urubá e quer assumir a função sacerdotal sem nem sequer ter feito o menor esforço para aprender o básico, que dirá o mais difícil, que é um culto que exige da memória. Até porque eu não gosto de fazer nada lendo, porque eu lendo, eu fico igual um retardado. Agora, se eu puxar da minha cabeça, o Edio já teve a oportunidade de me ver trabalhando várias vezes, o negócio flui, porque é memória. Então, é um apelo que eu faço para as pessoas. A mistura, ela está surgindo de duas situações. Sacerdote vendendo iniciação, porque é uma coisa que me magoa. Eu não sou umbandista, mas a Umbanda, ela tem o seu valor. Eu tenho certeza que o Eric, ele segue várias linhas da espiritualidade porque ele gosta, não porque ele precisa. Porque a Umbanda, as entidades de Umbanda que ele tem, serviria para resolver os problemas e as pendengas da vida dele, tanto quanto a Hecate, tanto quanto o Exu da tradição, tanto quanto o Xumaria, tanto quanto qualquer orixá. Agora, ele gosta. Né? E isso eu posso dizer porque eu conheço ele há anos. Ele não foi por causa de, não, eu quero um superpoder espiritual, porque eu quero ter alguma coisa para atrair público. Não, ele foi porque ele gosta. Como tem muitas pessoas boas que vão porque gostam, mas tem muitas que vão porque querem, não, porque se a pessoa me procurar, eu sei mexer com o Exu de Umbanda. Mas se a pessoa também ela tiver problema com o Ebel-Rum, eu sei mexer com o Ebel-Rum. Não, porque se a pessoa quiser fazer um Ixefá, eu também sei fazer Ixefá. E aí ganha de todo lado. Só que aí nisso a pessoa faz uma mistura, por quê? Porque no dia que a pessoa faz o seu Ixefá, a pessoa vai lá e te sacraliza sei lá, um exemplo aqui, o Exu que veste vermelho e preto na madrugada meia-noite. E a pessoa ganhou de todo lado. E ela está fazendo esse hibridismo, por quê? Porque é o que na cabeça dela atrai público. Só que o que me preocupa, e é importante a gente falar, essas pessoas não estão fazendo isso sozinhas. Elas estão tendo o respaldo dos seus iniciadores, infelizmente, brasileiros e nigerianos, que, no interesse único e exclusivo de ter público e palco, têm vendido a tradição iorubá, têm vendido o candomblé, como muito sacerdote de candomblé aí vendeu obrigação de 7 para quem só tinha 3, 2 anos por causa de dinheiro, como infelizmente também deve ter muita casa de Umbanda que se deixou levar pela corrupção, e aí com isso estamos todos num embrolho muito problemático que daqui a alguns anos pode estar afetando a vida dos meus filhos, a vida dos filhos de vocês. Por isso que é importante a gente chegar aqui na internet, botar a cara a tapa e dizer, você quer ser da Umbanda? Seja. Você quer ser do Candomblé também? Tudo bem. Você quer ser da religião Urubá? Tudo bem. O Eric tocou num ponto importante, que eu agradeço ele por isso. Eu sou ortodoxo. Quando eu falo, as pessoas podem olhar e dizer, não, mas o Zarcel sempre foi insuportável. Pô, mas a gente tem o caso dele, que está aqui, e que é eclético, mas que tem essa consciência de chegar aqui e falar, gente, na minha casa, eu tenho minhas coisas de Umbanda, eu tenho as minhas coisas do culto, eu tenho as minhas coisas de outras linhas da espiritualidade que eu gosto. Não misturo. E isso é louvável. E até eu falo para ele. Que pena que, infelizmente, no nosso país, são poucas as pessoas que têm esse discernimento e essa responsabilidade de seguir várias linhas e não misturar. Porque hoje o que nós vemos é gente vestindo adê em festa de Umbanda, é gente virando de Erê em festa de Ebel-Rum, é gente virando de Exu e Pombagira quando vai se cantar para Exu Orixá dentro de algum culto da tradição Urubá. E com isso, infelizmente, a tendência é o quê? Um dia isso acabar também virando uma prática comum, porque já está. E é uma pena.